E agora o assunto é segurança pública. Um relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, tornou público a ligação entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital, as duas maiores facções criminosas do país. Gravações de conversas de presos e advogados com autorização judicial expõem detalhes da negociação entre os chefes dos grupos criminosos. De acordo com o documento obtido pela TV Globo, o Serviço de Inteligência constatou que o PCC e o Comando Vermelho fizeram uma espécie de acordo de cooperação. O relatório detalha o que seriam ações coordenadas para afrouxar regras carcerárias e expandir o tráfico. Autoridades também investigam se o pacto inclui a organização de novos planos de fuga, agora com a força combinada das duas facções. Augusto, é um assunto que preocupa bastante, foi revelado inclusive ontem pela TV Globo, aliança, esse relatório, da Senapen, a aliança entre as duas maiores facções criminosas do país. As autoridades brasileiras, poucas entendem, As autoridades brasileiras insistem em não compreender que essa é uma das maiores ameaças à segurança pública em todos os tempos aqui no Brasil. Nos anos 80 e 90, portanto há 30, 40 anos, não faz tanto tempo assim, a Colômbia viveu um tipo de situação que eu achava insolúvel, sem saída. Foi numa época em que a Colômbia tinha dois cartéis que controlavam o tráfico internacional, que eram os cartéis de Cali e Medellín. A existência desses dois cartéis separados e as brigas entre eles é que tornaram possível, depois de uma longa luta com a ajuda de militares e especialistas americanos, vindos dos Estados Unidos para a Colômbia, e eles ajudaram a resolver uma situação que chegou a tal ponto que o Pablo Escobar, que era o chefe do cartel de Medellín, se elegeu deputado. O cartel matava candidatos a presidente, controlava o governo e ele chegou a se eleger deputado federal. E ele distribuía, despejava sacos de bondades ali com a população de Medellín, construía colégios, abrigos, etc, etc. Se esses cartéis tivessem se unido a tempo, a Colômbia talvez estivesse enfrentando, a Colômbia enfrentou ao mesmo tempo, teve de enfrentar a guerrilha, que depois se tornou a narco-guerrilha, das Farc, o Lula sempre apoiou, e os cartéis. Pois bem, o PCC e o Comando Vermelho têm um poder de fogo superior ao do Exército, já hoje. As armas de que eles dispõem, o Exército não tem, isso dito por militares. Eles têm um dinheiro que é imensamente superior, eles movimentam dinheiro, imensamente superior ao orçamento das Forças Armadas. A Polícia Federal está muito mais preocupada em prender inocentes que participaram do 8 de janeiro do que em combater o crime organizado que controla estados e fronteiras. A presença deles é maior que as dessas redes, da McDonald's, tipo McDonald's, eles estão em mais estados que o McDonald's. É um dado. A união desses dois vai gerar um monstro na área de insegurança pública que pode escapar completamente ao controle dos brasileiros. As autoridades brasileiras acham muito melhor conviver com diálogos cabulosos aí com essa gente do que recorrer à ajuda americana, que a Colômbia teve de fazer o pedido. Os Estados Unidos não vão encarar isso aí com divertimento, não. Isso aí afeta diretamente o país deles, eles são duros. Isso aí a Ana sabe muito mais que eu.
E o Ministério da Justiça se gaba de ter flagrado alguns telefones. Nenhuma ação. Zero. Zero. E quando a polícia paulista, por exemplo, ataca o PCC como fez no litoral, no Guarujá, os jornais aí, a imprensa velha, fica dizendo que o problema é o policial sem a câmera, porque aí ele vai matar todo mundo, sobretudo inocentes e crianças. Esse problema das organizações criminosas é gravíssimo e a gente vem alertando aqui faz tempo. O Estado de São Paulo combate isso, o Rio, nada. Goiás combate, tem outros estados que fazem isso, mas são pouquíssimos. E o governo não faz nada. E quanto a isso, o Supremo acha melhor fingir que não entende. Eles entendem de tudo. Nessa área, eles não se metem. Augusto, deixa eu só trazer aqui a declaração do Lincoln Ngakia, que é promotor que atua há anos no combate ao PCC, o que ele disse à TV Globo sobre a abrangência, a preocupação dele com essa aliança aí das facções, aspas para o Ngakia. No Rio de Janeiro e em São Paulo já houve essa trégua entre as facções. A união das duas maiores organizações criminosas do país pode levar a um incremento no tráfico internacional de cocaína, no tráfico de armas para o Brasil. É um compartilhamento de rotas e, sobretudo, fortalecimento ainda maior dessas organizações criminosas. Fecho aspas para o promotor Lincoln Ngakia, que conhece muito bem como funciona e que o crime organizado no Brasil. Vive o escolta. Isolado há anos, por ser um dos poucos que se atrevem a fazer isso. Enquanto isso, em vez de ouvir gente assim, com essas qualidades, fica o presidente do Supremo, o ministro Barroso, preocupado com o tratamento que é dado aos presos, aos integrantes da população carcerária, como ele prefere, né? O sistema prisional. São bandidos. São bandidos. Os inocentes nós sabemos quais estão presos. São os que não votaram no Lula. Esse é o crime que eles cometeram. Agora, fica lá, da cadeia, a vida na cadeia é muito melhor para um pobre brasileiro do que viver em liberdade no subúrbio, dependendo do próprio dinheiro. Porque a vida está difícil. Na cadeia são todos bem alimentados e os chefes dessas organizações levam vida de príncipe. De príncipe, como acontecia na Colômbia. Mas o Barroso está preocupado com o tratamento dado a quem está preso. É isso.